Você não está prestando muita atenção nas coletivas. Então você acha que a torcida não merece? Você quer que eu fale que a torcida não merece? Cara, o que acontece com o Diniz? O que acontece com o Vasco? E um time que quer chegar numa Libertadores não pode perder 3 jogos seguidos. Principalmente para um time que tá brigando para não cair, como é o Juventude, fora de casa. Ou seja, o Vasco jogou em casa, perdeu em casa. E quando parecia que o Vasco voltaria a dar esperança para a sua torcida, vem uma nova sequência ridícula. Veja agora o desabafo da mídia esportiva, que ficaram revoltados com mais um vexame vergonhoso do time do Vasco. Veja só. As suas coletivas são muito boas porque tem muitos diagnósticos. Então a gente consegue, de uma para outra, quase copiá-las, né? Só que a gente não vê muita mudança dentro de campo. O estilo de jogo é quase o mesmo, as atitudes de alguns jogadores também, por onde que eles percorrem, né? A gente não consegue ver uma mudança, uma variação. Queria entender e perguntar para você o seguinte: se nos próximos jogos, após 3 derrotas no Rio consecutivas e praticamente com os mesmos diagnósticos, se haverá mudança. Obrigado. Você vai melhorando a tua... Assim, eu não consegui nem entender a tua pergunta. Se você acha que os diagnósticos... Eu não consegui, sinceramente, eu não consegui entender muito a tua pergunta, os diagnósticos, que é o mesmo diagnóstico. Isso, a torcida merece, a gente teve erro individual... E... Então tá, então vamos lá. Então você acha que a torcida não merece? Você quer que eu fale que a torcida não merece? É? Que a torcida não merece? A torcida não muda de fora, estou perguntando dentro do campo. Não, a torcida, pensa qual que é o meu diagnóstico, a torcida, vou repetir então para você. Se você acha que esse diagnóstico vai mudar, não. Esse é um, que a torcida merece, que a gente tem que entregar a vitória, que a gente teve partidas diferentes, não foi dos mesmos tipos de derrota. Contra o São Paulo, a gente conseguiu perder de 2-0 e saiu aplaudido, porque a gente apresentou coisas positivas. Contra o Botafogo foi ruim, eu assumi claramente toda a responsabilidade. Então não teve o mesmo diagnóstico. Você não está prestando muita atenção nas coletivas. Não foi o mesmo diagnóstico, muito pelo contrário. Isso aqui, assim, eu entrego assim, a minha vida, eu fico fazendo, sabe, assim, com muita dedicação. Eu posso, às vezes, não conseguir, mas eu não vou pelo superficial, pelo facinho, para ganhar like. Se eu ganhar algum like, é por causa do meu coração, da minha entrega. Eu quis estar aqui no Vasco. Eu fiz força para estar aqui no Vasco. E eu vou fazer de tudo para entregar a vitória para a torcida. Tudo que eu puder fazer. Isso você pode ter certeza. Então não tem essa coisinha bobinha, assim, de e ficar... Não tem diagnóstico, assim, não é uma coisa fácil. É muito difícil vir aqui falar. E a dificuldade minha é porque eu tenho um respeito gigante pela torcida do Vasco. É muito grande mesmo. Você nem imagina o quanto. O quanto que eu quero, assim, ser parte da reconstrução do Vasco. É uma alegria para mim, não é alegria só de vencer, não, é de ver a torcida na rua e fazer Vitória Vascão, esse negócio bonito. Então é difícil vir aqui, é dolorido pra caramba. E eu venho aqui, assim, eu não vou ficar expondo o jogador aqui, porque alguém queira que eu exponha, não vou expor o jogador. Eu cobro muito jogador, vocês sabem disso, na beira do campo, vocês vê um pedaço disso. Eu cobro muito jogador, eles trabalham muito isso, o Vasco é um dos times que mais treina que eu peguei na minha vida. E a gente vai se juntar para voltar a dar alegria para a torcida. E a torcida, a gente tem que saber agora ser criticado, porque o que a gente merece agora é crítica. Mas não essas brincadeirinhas, né? De fazer um negócio, de querer achar um negocinho falha para fazer uma pegadinha, assim, que não tem muito sentido. Eu acho que nós estamos aqui, todo mundo em prol do Vasco, de fazer as coisas acontecerem para o Vasco. Eu estou fazendo tudo. E os jogadores, a gente vai procurar melhorar para o jogo do Grêmio. Garantia a gente não tem, mas trabalho e seriedade, está todo mundo querendo fazer o melhor. E um time que quer chegar numa Libertadores não pode perder 3 jogos seguidos. Principalmente para um time que tá brigando para não cair, como é o Juventude, fora de casa. Ou seja, o Vasco jogou em casa, perdeu em casa. Agora, o Juventude é uma vitória gigante que coloca mais fogo ainda na parte de baixo da tabela, né? O que eu acho do Vasco, assim, dos jogadores, dos atletas, e eu gosto muito de elogiar, e tenho elogiado muito os atletas do Vasco, alguns deles, né? Como, por exemplo, o Léo Jardim, o próprio Ryan, enfim. Eu acho que eles, mais do que o treinador, eles têm que fazer a leitura, eles têm que saber fazer a leitura de jogo. O treinador não entra em campo, sabe? Como é que faz? O cara pega a bola, tem o time dos caras fazendo uma pressão, todo mundo perto, vai sair a bola no chão,
para o jogador, uma bola, em vez de poder de repente ficar com a bola na mão, dar um bico pro alto, aí os caras fazem o gol. Como é que faz? É complicado demais, cara. Tem que saber fazer a leitura de jogo, entender qual é o momento de jogar, entender qual é o momento de dar o bico pro alto, transferir a pressão. Tá pecando muito por erros individuais que tá sendo muito sério pro Vasco. Na boa, o que acontece com o Vasco do Fernando Diniz? É surreal. Há pouco tempo eu tava fazendo um vídeo aqui elogiando o Fernando Diniz, recuperou o Vasco, Vasco de novo voltando a vencer, voltando a dar esperança pro seu torcedor. Aí agora, emplaca 3 derrotas ridículas o Vasco do Fernando Diniz. Perdeu pro São Paulo em São Januário, perdeu de 3-0 pro Botafogo no Clássico e agora perde pro vice-lanterna, pro penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, Juventude, por 3-1 em São Januário. Não dá para considerar isso normal. Cara, o que acontece com o Diniz, o que acontece com o Vasco? Quando o Vasco tá se recuperando, tinha até a melhor campanha do segundo turno, aí faz isso com o torcedor, pô. O torcedor do Vasco tem que ficar muito puto mesmo. Aonde vai parar a situação do Vasco? Quando o torcedor do Vasco vai voltar a ter paz? Isso é inacreditável, cara. Perder pro Juventude, do jeito que foi em São Januário. Ah, na boa. O torcedor do Vasco tem que ficar muito puto. E aí a pergunta, quando que esse Vasco vai se recuperar? Como parecia, olha o erro ridículo do Léo Jardim. Olha que gol ridículo. Quando que esse Vasco vai se recuperar? Como parecia que estava se recuperando. É muito louco isso. Galera, uma situação muito complicada, vexatória no time do Vasco, cara. O Vasco que estava fazendo uma campanha extraordinária. O Vasco tinha a melhor campanha do segundo turno quando, de repente, a torcida estava acreditando que o Vasco conseguiria uma vaga na Libertadores da América. Acontece esse vexame. Perder para o Juventude por 3-1. Com certeza, cara, assim, a torcida deve estar extremamente revoltada com esse momento do Vasco, porque ninguém esperava tal situação acontecer. Muitos torcedores do Vasco, ou grande parte, assim, a maioria, estava feliz, estava acreditando. E quando de repente acontece uma situação muito complicada, perdeu para o Juventude e assim compromete, né, se o Vasco vai conseguir uma possível pré-Libertadores ali. Então, o torcedor deve estar muito revoltado com o atual momento. Assim, essa derrota do Vasco é para acabar de tudo de uma vez só. Comentem aqui, eu quero muito saber a sua opinião. Valeu, Deus abençoe e até a próxima.